Daniel. Fé inabalável na cova dos leões, superando o impossível. A história de Daniel na cova dos leões é um relato intemporal que ressoa com a essência da fé, coragem e intervenção divina. Daniel era um homem profundamente arraigado em sua fé em Deus, cuja convicção espiritual permeava todos os aspectos de sua vida. Ele enfrentou um desafio monumental quando confrontado com um decreto que proibia suas orações, desafiando diretamente sua conexão sagrada com o divino. No entanto, Daniel não vacilou. Sua fidelidade a Deus superou a conformidade com as regras estabelecidas pelos seres humanos, evidenciando que a ligação espiritual era sua prioridade suprema. A saga de Daniel na Cova dos Leões ilustra um exemplo de inabalável devoção espiritual. Confrontado com a perspectiva de abdicar de seus princípios sagrados, Daniel escolheu permanecer fiel à sua ligação com o divino, colocando-a acima das normas humanas. Sua história é uma demonstração de coragem e comprometimento com sua fé, independentemente das adversidades impostas. No momento em que o rei Dário se aproximou da cova, sua voz ecoava com preocupação e tristeza ao chamar por Daniel. "Daniel, servo do Deus vivo", clamou o rei. Sua voz carregava dúvida, questionando se, porventura, o Deus a quem Daniel servia continuamente teria sido capaz de livrá-lo dos leões. Neste instante, a incerteza pairava no ar, enquanto o rei aguardava, ansiando por um milagre, pela possível intervenção divina que pudesse ter preservado a vida do seu leal servo. Daniel, mesmo diante da iminente ameaça na cova dos leões, testemunhou a intervenção divina ao declarar ao rei: "O meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano." Sua voz ecoava com confiança, pois em sua consciência fora encontrada a inocência diante de Deus. Com palavras de firmeza e convicção, Daniel proclamou sua integridade, assegurando ao rei que não cometera delito algum, evidenciando assim a proteção divina diante da situação que o cercava. O rei, exultante ao constatar a incolumidade de Daniel, ordenou prontamente sua retirada da cova. Contudo, a justiça divina logo prevaleceu. Ao mesmo tempo em que os acusadores e suas famílias foram lançados na cova dos leões, estes já eram brutalmente estraçalhados pelos animais. Em um giro irônico dos acontecimentos, a sentença destinada aos acusadores, planejada para Daniel, recaiu sobre eles mesmos, mostrando que a justiça divina é infalível e implacável. A jornada de Daniel nos apresenta um legado valioso, enfatizando a importância de uma conexão espiritual sólida, que se torna uma âncora em meio às tempestades da vida. Seu exemplo nos desafia a priorizar valores espirituais e a manter nossa fidelidade, mesmo quando confrontados com desafios que questionam nossas crenças. A história de Daniel ressoa como um lembrete perene de que a fé autêntica pode superar quaisquer desafios, sendo uma fonte de força e determinação inabaláveis. A atitude de Daniel é uma inspiração para que nutramos e cultivemos nossa própria relação espiritual. Sua história nos convida a fortalecer nossa fé e confiança em algo maior do que nós mesmos. Ele nos demonstra que, ao mantermos uma conexão profunda com o divino, somos capazes de enfrentar desafios que, à primeira vista, parecem insuperáveis. Essa ligação pessoal com Deus se torna um porto seguro, uma fonte de força e orientação nos momentos mais difíceis. Daniel, por meio de sua postura diante das adversidades, nos inspira a aprofundar nossa conexão espiritual. Sua história é um lembrete de que a fé genuína e a ligação com algo maior são fundamentais para enfrentar desafios que surgem em nossas vidas. Ele nos convida a buscar uma relação íntima com o divino, oferecendo-nos um caminho de força e orientação mesmo nos momentos de maior desafio. Ao seguir os passos de Daniel, somos incentivados a fortalecer nossa relação com o divino, compreendendo que essa conexão se torna um refúgio seguro e uma fonte de orientação nos momentos de maior aflição. Sua história nos mostra que a ligação pessoal com algo maior nos capacita a enfrentar até mesmo os obstáculos mais intimidadores, fornecendo uma base sólida em tempos de dificuldade. Portanto, a atitude de Daniel na manutenção de sua ligação com o divino nos instiga a nutrir nossa própria conexão espiritual, reconhecendo que essa relação se transforma em um apoio inabalável, oferecendo força e orientação nos momentos mais desafiadores da vida.
A narrativa de Daniel é uma fonte de inspiração para cultivarmos uma conexão espiritual profunda, priorizando valores sagrados acima de conformidades externas. Sua história enfatiza a força transcendente da fé e o poder transformador da confiança em Deus. Mesmo diante das maiores adversidades, Daniel nos demonstra que a fé genuína é como uma luz capaz de dissipar a escuridão do medo e da incerteza. O relato de Daniel nos convida a enxergar além das pressões externas, priorizando valores espirituais e mantendo uma conexão íntima com o divino. Sua história ressalta que, mesmo nos momentos mais desafiadores, a fé autêntica se torna uma bússola, guiando-nos através das trevas do medo e da incerteza. A saga de Daniel é um testemunho da força da fé genuína como um farol em meio às tempestades da vida. Sua história inspira-nos a confiar no divino, permitindo que essa fé dissipe o medo e a incerteza que podem surgir nos momentos mais sombrios. Portanto, a narrativa de Daniel nos convida a nutrir uma conexão espiritual profunda, valorizando a fé verdadeira como uma luz que guia e fortalece, capacitando-nos a enfrentar e superar os desafios, independentemente do medo e da incerteza que possam surgir em nosso caminho. A coragem de Daniel diante da iminência da cova dos leões se torna um farol para todos aqueles que enfrentam desafios. Sua história nos recorda que, munidos de uma fé inabalável, somos capazes de encarar até mesmo os obstáculos mais aterrorizantes. É um lembrete poderoso para não sucumbir ao medo, mas sim acreditar que a intervenção divina está sempre presente, mesmo nos momentos mais sombrios. A ousadia de Daniel na iminência da cova dos leões ilumina o caminho daqueles que enfrentam desafios semelhantes. Sua história nos ensina que a fé sólida é capaz de sustentar e fortalecer diante das situações mais assustadoras. Ela nos lembra que, em vez de ceder ao medo, a crença na presença divina pode ser uma fonte de força inabalável, inclusive nos momentos mais sombrios. A narrativa de coragem de Daniel diante da perspectiva assustadora da cova dos leões serve como um farol de esperança para todos que enfrentam desafios intransponíveis. Sua história é um lembrete vívido de que, com fé genuína e inabalável, somos capazes de enfrentar os obstáculos mais amedrontadores. Nos momentos mais sombrios, a intervenção divina se faz presente, guiando-nos e oferecendo coragem para vencer mesmo os medos mais profundos. Dessa forma, a história de Daniel na Cova dos Leões ecoa através dos séculos, não apenas como uma narrativa antiga, mas como uma lição vívida de que a confiança em Deus é o alicerce sobre o qual construímos nossa coragem e enfrentamos desafios que parecem intransponíveis. É um testemunho de que a fé genuína é uma força que nos sustenta, capacitando-nos a transcender além das adversidades mais aterradoras. A história de Daniel na Cova dos Leões permanece como um relato atemporal, oferecendo uma poderosa lição sobre a importância da confiança em algo maior. Ela nos ensina que a verdadeira fé se torna a base sobre a qual erguemos nossa força para encarar até mesmo os desafios mais intimidadores. É uma prova de que a fé autêntica se revela como um suporte vital, permitindo-nos ir além de situações adversas que, à primeira vista, parecem insuperáveis. Essa narrativa ancestral é mais do que um relato antigo, é um testemunho de que a fé inabalável pode ser a âncora que nos sustenta nos momentos mais difíceis. A história de Daniel na Cova dos Leões é um exemplo vivo de como a confiança em algo maior do que nós nos capacita a superar obstáculos que, à primeira vista, parecem intransponíveis. Ela ecoa como uma lição atemporal de que a fé verdadeira é uma fonte inesgotável de coragem, permitindo-nos transcender além das adversidades mais desafiadoras. Gostou deste vídeo? Deixe seu like. Inscreva-se. Obrigado.